Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e estamos aqui lendo O Monge e o Executivo, de James Hunter. Amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma linda definição de amor ágape, que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Roosevelt. É sempre lida nos casamentos cristãos. Alguém sabe a que me refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a Epístola aos Coríntios, que fala das características do amor, não é? Essa mesma, Cris, Simeão confirmou. E o capítulo 13 diz, em essência, que o amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade. Suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhes parece familiar? Eu observei. Parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Muito parecida, não é, John? Simeão respondeu sorrindo. Parafraseando a passagem dos pontos-chave, o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, confiança. Ele escreveu cada palavra no quadro. Em que lugar da lista vocês veem um sentimento? Todos me parecem comportamentos, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição de amor ágape, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança hoje? Amor ágape e liderança são sinônimos. Interessante, muito interessante, o pregador pensou consigo mesmo em voz alta. Sabe, na velha versão do Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade, caridade e serviço. Talvez definam essa melhor Talvez definam melhor ágape do que a definição de amor que se encontra nos dicionários. Simeão voltou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior, junto às palavras-chave. Simeão continuou. Depois do intervalo, eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca para podermos definir melhor esses comportamentos. Acho que os resultados irão surpreender alguns de vocês. De acordo? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simeão com firmeza. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para iniciar. Simeão, procurei a primeira palavra, paciência, e ela é definida como mostrar autocontrole em face da adversidade. Simeão escreveu a definição: paciência, mostrar autocontrole. Deus conceda-me paciência, disse Simeão com um sorriso. Será que a paciência, isto é, mostrar autocontrole, é uma importante qualidade de caráter para um líder? A treinadora falou primeiro. O líder deve ser exemplo de bom comportamento para os jogadores, as crianças, os empregados ou quem quer que esteja liderando. Se o líder gritar ou perder o controle, podem estar certos de que o time também perderá o controle e tenderá a agir de forma irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro em que as pessoas possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira aos berros. Se você bater no bebê que está aprendendo a andar, cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar a levar outra surra, não é?
Provavelmente ele irá sentir que é mais seguro engatinhar com a cabeça baixa sem se arriscar, exatamente como alguns empregados amedrontados que conheço. Ah, saquei, o sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com muito jeito, sem ficar zangado. Sem dúvida, vou obter muito sucesso agindo assim. Eu acho que não é disso que estamos falando, Greg, a diretora retrucou. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Eu me surpreendi dando uma opinião. Em nossa organização, lidamos com voluntários, que são pessoas adultas. Não são escravos nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes é mostrar-lhes a distância entre o seu desempenho e o desempenho esperado pela empresa. Isso pode e deve ser feito de forma calma, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. O pregador apropriou-se de meus comentários, dizendo: disciplina vem da mesma raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento, treinar a pessoa, e não punir a pessoa. E a disciplina pode ser progressiva. Primeira advertência, segunda advertência, aviso final e, por último, você não pode mais fazer parte deste time. Vamos continuar, sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade. Dar atenção, apreciação, incentivo. Simeão explicou. Como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala a respeito da forma como agimos e não como nos sentimos. Vamos considerar a palavra atenção para começar. Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder? Por causa do que aprendemos com o efeito Hawthorne. Eu me surpreendi respondendo. E o que é o efeito Hawthorne, John? Velho companheiro? O sargento me provocou. Se eu me lembro bem, Greg, há muitos anos, um pesquisador de Harvard chamado Mayo queria demonstrar numa fábrica da Western Electric em Hawthorne, New Jersey, que havia uma relação direta e positiva entre a melhoria da higiene do trabalhador e sua produtividade. Uma das experiências consistiu simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estavam se preparando para continuar a estudar outra faceta da higiene do trabalhador, inadvertidamente os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. Adivinha o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é claro, respondeu o sargento, parecendo chateado. Não, Greg. A produtividade dos trabalhadores continuou aumentando. Portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como o efeito Hawthorne. Obrigada por compartilhar isso comigo, John, Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido essa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acabei acreditando que, de longe, a maior maneira que temos de prestar atenção às pessoas é ouvindo-as ativamente. O que exatamente quer dizer ouvir ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo, que consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até nos considerar bons ouvintes, mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, fazendo julgamentos sobre o que está sendo dito
e pensando em maneiras de terminar a conversa ou direcioná-la de modo mais prazeroso para nós. A diretora acrescentou. Alguém disse certa vez que se não soubéssemos que a seguir seria a nossa vez de falar, ninguém ouviria. Simeão balançou a cabeça com um sorriso. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso, há muito ruído interno, conversação interna, acontecendo em nossa cabeça enquanto ouvimos. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, minha mente estava lá em casa pensando no que Raquel estaria fazendo naquele momento. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça, ele continuou. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e, de fato, entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. A enfermeira acrescentou. No centro neonatal, definimos empatia como presença total junto à paciente. Presença total não é apenas física, mas mental e emocional também. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas puxando por você. E sinal de respeito, estar totalmente presente com alguém que está dando à luz, ouvindo e adivinhando suas necessidades. Nos primeiros tempos, como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, acho que os pacientes dos mais diversos níveis sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há 4 maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros: ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que na comunicação de uma pessoa, as estatísticas mostram que na comunicação, uma pessoa gasta em média 65% do tempo ouvindo, 20% falando, 9% lendo e 6% escrevendo. No entanto, nossas escolas ensinam bastante bem a ler e escrever, e talvez até ofereçam uma ou duas línguas eletivas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática de ouvir. E esta é a habilidade que as crianças precisarão usar mais. Interessante, Teresa. Obrigado, Simeão continuou. E quais são as mensagens conscientes e inconscientes que enviamos às pessoas quando nos doamos e as ouvimos atentamente? A enfermeira respondeu. O fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações, até as distrações mentais, envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando de que você realmente se importa com ela, que essa pessoa é importante para você. É verdade, Simeão. Ouvir é provavelmente nossa grande oportunidade de dar atenção aos outros diariamente, dizendo-lhes o quanto os valorizamos. A diretora acrescentou. No início da minha carreira, eu acreditava que meu trabalho era resolver todos os problemas dos professores e alunos sempre que surgissem. Ao longo dos anos, aprendi que ouvir e compartilhar o problema da outra pessoa alivia sua carga. Há um efeito catártico em fazer ouvir atentamente por outra pessoa e poder expressar-lhe nossos sentimentos. Na parte da minha sala na escola tem uma citação de um velho faraó egípcio chamado Ptahhotep, que diz: Aquele
Aqueles que precisam ouvir os apelos e gritos de seu povo devem fazê-lo com paciência, porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o atendimento de suas reivindicações. Simeão sorriu, aprovando. Prestar atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima, que não devemos negligenciar como líderes. Lembrem-se, o papel do líder é identificar e satisfazer necessidades legítimas. Ainda me lembro do que minha mãe me disse há 50 anos, no dia em que me casei com minha linda mulher Rita. Deus tenha sua alma. Ela me disse que nunca ignorasse uma mulher. Desconhecer este conselho na minha relação com Rita me pôs em maus lençóis mais uma vez. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção às pessoas. Pensando nisso, eu disse: quando houve o movimento sindical na fábrica, me falaram muitas vezes que os empregados se sentiam como se os tivéssemos esquecido, que já não prestávamos atenção neles como fazíamos anos antes. Obrigado por seus comentários, respondeu Simeão, voltando à nossa definição de bondade. Uhum. Teresa leu para nós que bondade era dar atenção, apreciação e incentivo aos outros. Você acredita que as pessoas têm necessidade de apreciação e incentivo? Ou isso é apenas uma vontade? O sargento rebateu. Eu não preciso dessa apreciação. Diga-me qual é o trabalho a ser executado e ele será feito. É assim que eu lidero minhas tropas, porque foi para isso que os homens se alistaram e é para isso que estão sendo pagos. Por que cargas d'água devo fazer todas essas coisas mornas e macias? O pregador respondeu primeiro. William James, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já produziu, uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Acho que todos os que disseram que não têm necessidade de serem apreciados estarão mentindo a respeito de outras coisas também. Vai com calma, pregador, o sargento avisou. A enfermeira interpelou. Greg, eu sempre admirei os militares por causa das medalhas e comendas que davam como demonstração pública de sua apreciação pelos serviços e realizações. Um general sábio uma vez disse, a diretora acrescentou, que o homem nunca venderá a sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida. Eu também falei. Imaginem se eu dissesse à minha mulher, querida, eu disse que amava você quando nos casamos. Se deixar de amá-la, não se preocupe. Voltarei para casa uma vez por semana trazendo um cheque. Que tipo de relacionamento seria esse? Para minha surpresa, o sargento balançou a cabeça a cada um dos comentários sem contestar. A enfermeira disse outra vez. Uma das mentoras da minha vida foi minha primeira enfermeira instrutora em trabalho de parto, há quase 20 anos. Uma vez, ela me contou que gostava de imaginar cada funcionária usando aquele tipo de anúncio sanduíche. Na parte da frente, o anúncio diria: aprecie-me, e na de trás, faça-me sentir importante. Aquela mulher tinha grande autoridade com as pessoas. Eu só não sabia naquele tempo que o nome era autoridade. A professora continuou. Podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independentemente dos nossos sentimentos por alguém. Como já dissemos, o amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que George Washington Carver disse sobre a bondade. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender de sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles.
A treinadora disse. Também acho importante elogiar as pessoas. Valorize as coisas boas que elas fazem, em vez de ser como o gerente gaivota, que vive procurando pegar os erros das pessoas. Sabe o velho ditado? Achamos o que buscamos? Foi a vez do pregador. É verdade. Os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan e nos interessamos por uma determinada marca. Antes de procurar uma van desta marca para comprar, eu nunca prestara atenção nelas, nas estradas. Mas a partir do momento em que me interessei, comecei a vê-las por todo lado. Acho que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar o bem nos outros, ficando atento para o que as pessoas fazem bem, de repente você começa a ver coisas que nunca tinha visto antes. A professora acrescentou: receber elogio é uma legítima necessidade humana, essencial nos relacionamentos saudáveis. Entretanto, há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero. Dois, deve ser específico. Entrar num departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e pode até causar ressentimento, porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. É importante ser sincero, específico e dizer: Joe, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é reforçado é repetido. Vamos ver a terceira palavra em nossa definição de amor. É humildade, a diretora falou, folheando o dicionário. Humildade. Ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. A diretora perguntou: qual é a importância da humildade para um líder, Simeão? Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e pretensiosos. O sargento retrucou: o líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas não compro essa ideia. O pregador interveio. A Torá, que é o primeiro dos 5 livros do Velho Testamento, afirma no livro dos Números que o homem mais humilde que jamais viveu foi Moisés. Lembre-se quem foi Moisés. Foi quem atirou as tábuas com os 10 mandamentos, montanha abaixo, num acesso de raiva. Quem matou um egípcio, que matara um companheiro hebreu. Foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele lhe parece um tipo de homem tímido, digno de pena, Greg? Qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interferiu suavemente. Acho que o que queremos de nós líderes é autenticidade. Acho que o que queremos de nossos líderes é autenticidade, a habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode, de fato, interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes, que acham que sabem tudo, são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade, para mim, é pensar menos a respeito de si mesmo. Precisamos um dos outros, a enfermeira disse tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada! Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer. Outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu
Outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora, outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem-me eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas notas e disse: Um professor anônimo de espiritualidade uma vez escreveu: Ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. O que vem a seguir, Teresa? Respeito. A diretora começou a ler outra vez. O respeito é definido assim: tratar as pessoas como se fossem importantes. Respeito. Tratar as pessoas como se fossem importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isto é, eu comecei a ficar nervoso quando você falou sobre influência e amor. Agora você diz que tenho que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito? Ouça, sou sargento. Fui treinado para agir usando a autoridade. Este é meu estilo. O que você me pede não é natural para mim. Greg, Simeão interveio calmamente. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos de seus comportamentos. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo. Usando seus termos, provavelmente eu veria muita puxação de saco na sua atitude, não é mesmo? Encarando Simeão, o sargento respondeu: Está certo que sim. O general é um homem muito importante e merece e terá esse respeito de minha parte. Ouça o que você está dizendo, Greg, falei. Você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar. Você sabe como puxar o saco, mas deseja apenas fazer isso pelas pessoas que considera importantes. Assim, você é capaz de ter comportamentos positivos, mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês acham que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Imagine tratar Chuck, da retroescavadeira, como se fosse o presidente da companhia, ou nossos alunos como se fossem membros da diretoria, ou enfermeiras como se fossem médicos, e soldados rasos como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro do seu pelotão como se fosse um general importante? Sim, é possível, eu acho. Mas seria muito difícil, o sargento concordou relutante. Isso mesmo, Greg, Simeão continuou. Como sempre digo, a liderança requer muito amor. Os líderes devem escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que lideram. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem, o sargento continuou a objetar. Afinal, é preciso merecer respeito, não é? A enfermeira, com seu jeito suave e amigável de falar, respondeu: Acredito que Deus não criou o lixo humano, apenas pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento. Mas acho que todos nós deveríamos ser dignos de manifestações de respeito apenas por sermos seres humanos. A definição que Teresa leu foi tratar as pessoas como se fossem importantes. Acho que deveríamos acrescentar no final da definição, porque elas são importantes. E se você não aceitar essa ideia, tente outra. E a de que as pessoas deveriam merecer manifestação de respeito.
justamente por serem do seu time, do seu pelotão, do seu departamento, da sua família, do seu o que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. De fato, um de nossos papéis como líder é apoiá-los e incentivá-los para que se tornem bem-sucedidos. Aquela mulher continuava a me assombrar. Olhando para o relógio, o sargento disse: está bem, compreendo, mas é melhor irmos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Já passamos da metade da leitura deste livro. Em breve estaremos encerrando. E se você chegou aqui só hoje, seja muito bem-vindo. Aproveite e já se inscreva no canal se você está aqui até esse momento. Deixe o seu like, leia a descrição deste vídeo e nos comentários peça a playlist que você receberá. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura. Eu sou Vanessa Luz e até já.